Gente, existe uma ênfase que tem voltado a fazer parte da vida cristã, né, brasileira, especialmente a evangélica, que é o discipulado. E graças a Deus por isso, né? Houve um tempo no Brasil e discipulado era visto só como transmissão de conteúdo, né? Então, se eu tinha uma boa escola dominical, uma boa grade curricular teológica, entendia-se que a missão de fazer um bom discipulado estava sendo cumprida, né? E isso era problemático, né? Então, o discipulado é mais do que isso, não menos do que isso, mas é mais do que isso. E é parte integrante da missão de Deus no mundo, né? Inclusive, discipulado é dissociado, né? Não pode ser separado da grande comissão. Grande comissão, gente, não é só proclamar o evangelho, não é só ir por aí dizendo que Deus tem um plano maravilhoso na vida das pessoas, que inclusive não é evangelho. Se você acha que isso é pregar o evangelho, você está enganado. Isso não é pregar o evangelho é uma outra coisa, tá? É uma outra notícia. Mas a grande comissão não é só proclamar o evangelho, a grande comissão é discipular pessoas. A transmissão de conteúdo, de boa teologia, ok, é parte importantíssima do discipulado. A gente não pode querer que o coração das pessoas seja moldado a algo que elas não entendem, a um Deus que elas não conhecem, que elas não têm boa informação acerca disso. Se a gente pudesse dar aí uma definição do que discipulado significa, discipulado é nos parecermos com Jesus, né? Nesse sentido, então, a transmissão de conteúdo de boa teologia é extremamente importante e partindo daí nós temos que dizer que discipulado é mais do que isso. O que me preocupa? O que me preocupa é o advento das redes sociais e a facilidade que a gente tem em ser discipulado por playlist. Então a gente monta uma playlist com os pregadores que a gente mais gosta. A gente tira de fora dessa playlist os confrontos, as coisas que vão nos machucar. A gente coloca os cantores que vão massagear nosso ego. A gente monta uma playlist e a playlist nos discipula. Deixa eu falar algo aqui. Discipulado não acontece sem com que você esteja inserido, plantado numa comunidade local, numa igreja, numa família, num grupo de pessoas, por menor que ele seja, 3 ou 4, 2 ou 3. Ali acontece discipulado por algumas razões. O ambiente de igreja é o ambiente em que o Espírito Santo molda Cristo dentro de nós. Por quê? Porque na igreja, em primeiro lugar, está a pregação da palavra, deveria estar, né? E Cristo pastoreia a sua igreja por meio da palavra, então a palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo que gera vida e ela está em todas as relações da igreja, tá? Então ela está no sermão, ela está nas músicas cantadas, ela está na disciplina, ela está no aconselhamento que acontece dentro daquela comunidade local. Então, em primeiro lugar, a pregação da palavra, a palavra como centro, o evangelho como coração da palavra ministrada ali. Em segundo lugar, exemplo. Então é na comunidade local que você consegue ter exemplo, pessoas que estão seguindo Jesus Cristo e que você pode olhar para elas e imitá-las. Parte integrante do discipulado é a imitação de pessoas que estão imitando Jesus Cristo, certo? Palavra, modelos de imitação, o exemplo. Terceiro lugar, decepção. A comunidade é o lugar que você se decepciona, graças a Deus por isso. Existem partes de Cristo que precisa ser formado em você, que tem a ver com capacidade de perdoar, abrir mão da sua própria vontade por amor ao próximo, negar a si mesmo, ter paciência. Então essas partes exigem de nós grandes doses de decepção com pessoas dentro da igreja local, ok? E mais importante, quando nós nos decepcionamos com essas pessoas, somos lembrados
por causa do evangelho que está no centro ali na comunidade local, de que nós somos piores do que elas, mais pecadores do que elas, mais carentes da misericórdia do que elas, então somos trazidos a um estilo de vida misericordioso e manso. Isso só acontece na comunidade local, não acontece por meio de uma playlist. A palavra como centro da comunidade, a imitação de Cristo como modelos, exemplo, pessoas que eu posso imitar, decepção, contradição. É preciso que eu tenha acesso a pessoas em que eu veja as contradições, que eu veja que porque eu tenho o modelo Cristo que é trazido à minha mente, ao meu coração por meio da palavra, eu consigo então olhar a vida de uma pessoa quem eu me proponho a imitar, mas a olhar o Cristo da palavra e ver as contradições. Esse cara não se parece com Cristo nessa área. Mas mais do que isso, então além das contradições na comunidade local existe a disciplina, que é você ser corrigido. Então, ser corrigido, você precisa de gente dizendo que você precisa tomar vergonha na cara, que você precisa amadurecer, que você precisa ter compromisso com seu irmão, que você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa orar, como é que está a sua vida de oração, como é que está seu casamento, hoje que você está tratando a sua mulher, etc, etc, etc. Gente se metendo na sua vida. A gente não quer isso, a gente prefere uma playlist. E mais do que ser disciplinado, a ideia é que para que Cristo seja imprimido dentro de nós, para que haja verdadeiro discipulado, nós também somos levados por causa das contradições a não só sermos disciplinados, mas também a disciplinar. A pessoa a quem nós enxergamos essas contradições são nossa responsabilidade, não do pastor. Se eu olho para uma pessoa e ela está em pecado e eu me afasto dessa pessoa, sendo ela um irmão, eu não estou falando de quem não é irmão, sendo ela um irmão e eu me afasto, o meu pecado é pior do que o dela. Preciso me engajar também na luta por disciplina, por amor ao meu irmão. Ok, não me afastar dele. Todas essas coisas só são possíveis na igreja local. Isso vai machucar. Mas o grande objetivo de Deus nunca foi o seu conforto, sempre foi que você se tornasse a imagem e semelhança de Jesus. E se você quer se envolver nisso, você vai entrar numa jornada que será dolorida, que será difícil, mas uma jornada que vai ter como recompensa tesouros muito mais prazerosos do que os tesouros dessa terra. O próprio Deus será a sua recompensa, a própria alegria, o próprio gozo do reino eterno lhe está prometido. O próprio Espírito Santo, Deus em você, é quem vai efetuar a sua obra. Eu quero te incentivar a esquecer um pouquinho a sua playlist e a ter um olhar mais aguçado para a igreja local, para aquela comunidade, para aquele povo que Cristo está formando. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.